Oi, gente! Bem-vindos a mais uma aula do canal Pro de Português. E aqui é a professora Gislene. Você sabe o que é pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito? E a diferença entre eles? Não? Você se lembra o que são vozes verbais? Então, cola comigo que você passa de ano! Bora aprender? Então, vocês peguem a apostila, o 5º ano, volume 3, parte 1 e abram na página 21. Aqui na página 21, nós vamos trabalhar a atividade 2, revisitando a gramática. Mas antes de nós começarmos a fazer as atividades, nós vamos fazer uma breve revisão do que são os tempos verbais para que a gente consiga entender essas atividades. Bora lá? Vamos entender então esse esquema para a gente compreender bem os tempos verbais. Os 3 tempos básicos, que é presente, passado e futuro. Então, olha, como referência nós temos aqui ou o momento da fala, né? Essa é a nossa referência. E a partir daqui, a gente pode estar falando de coisas que já aconteceram, por isso que eu coloquei aqui anterioridade, ou de coisas que ainda irão acontecer, por isso que eu estou falando aqui de posterioridade. Mas também posso estar falando de coisas que estão acontecendo agora, no momento da minha fala. Então, eu falo de simultaneidade. Então, seguindo a setinha aqui da simultaneidade, que é ao mesmo tempo, né? É isso que significa essa palavra. Nós temos aqui o momento presente. Ele é marcado pelos verbos do agora, deste momento. Então, eu coloquei como exemplo aqui, canto, vendo e parto. 3 exemplos aqui da primeira conjugação, segunda e terceira conjugação. Agora, se eu quiser me referir a algo que ainda vai acontecer, no caso, o futuro, então eu vou usar eu cantarei, ou venderei, ou partirei. Eu estou agora falando com vocês, mas estou me referindo a algo que ainda vai acontecer, então é futuro. Mas também posso estar contando coisas que já aconteceram. E se isso que eu contava se repetia no meu passado, eu fazia sempre, era um hábito, então eu posso dizer que ele é imperfeito, porque se repetia, então eu posso falar cantava, vendia e partia, mas pode ser também perfeito esse meu passado, porque eu já fiz, finalizou, eu fiz num determinado momento e finalizei. Então eu posso dizer cantei, vendi, parti. E o mais que perfeito, ele é chamado assim porque ele é um passado anterior a outro passado. Notem a setinha, ó. Aqui é o tempo passado também. Pretérito imperfeito ou pretérito imperfeito. Mas o mais que perfeito aconteceu primeiro que esse daqui. Então, eu uso cantara, vendera, partira. O pretérito mais que perfeito, nessa forma simples, ele não é muito usado. Ele é usado mais na sua forma composta, como eu tinha cantado, eu tinha vendido, eu tinha partido. Então, aqui é uma breve revisão, então, dos 3 tempos básicos. E agora, aqui na página 21, vamos fazer este primeiro exercício. Observe a oração a seguir para responder às questões. O rei Minos o construiu para manter aprisionado seu filho Minotauro, que nascera metade homem e metade touro.
Os dois verbos apresentam ações ocorridas no passado. Uma delas ocorre antes da outra. O que ocorre antes? A ação marcada pelo verbo construiu ou a ação marcada pelo verbo nascera? Então, preste atenção. Tanto construiu como nascera são duas ações concluídas, já foram feitas. Mas a diferença entre essas ações está justamente nisto aqui, no momento em que ocorreram essas ações. Então, preste atenção. A construção do labirinto foi a consequência do nascimento do Minotauro, ou melhor dizendo, foi por causa do nascimento do Minotauro que o rei Minos construiu o labirinto. Então, alunos, preste atenção. Usando essa linha de raciocínio, o que vem antes? O verbo construiu ou nascera? Pense bem. Agora, na letra B. Se no lugar de nascera, o autor utilizasse o verbo nasceu, haveria mudança de sentido na oração? Justifique, né? Explique. Se a gente usou aquela linha de raciocínio, se a construção do labirinto de Creta foi consequência do nascimento do Minotauro, então significa o quê? Primeiro nasceu o Minotauro, depois se construiu o labirinto. Agora, preste atenção. Se eu substituir nascera por nasceu, haverá mudança? Se eu trocar o pretérito mais que perfeito, que é o nascera, pelo pretérito perfeito, então pense bem, vai haver mudança? E explique essa mudança. Então, se você prestou atenção naquela breve revisão que foi feita, você vai perceber se há diferença ou não entre o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. Na 2, pesquise em uma gramática a diferença entre pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. Além daquela revisão rápida que eu fiz, eu vou deixar também na descrição o link de um vídeo, também rapidinho, que explica a diferença entre pretérito perfeito e mais que perfeito, para vocês aprofundarem mais sobre esses dois tempos verbais. Depois, vocês anotem as conclusões de vocês no caderno. Questão 3. As duas orações a seguir expressam o mesmo acontecimento. Faça uma pesquisa para verificar o que as diferencia. Então, preste atenção. O rei Minos construiu o labirinto de Creta. O labirinto de Creta foi construído pelo rei Minos. Agora, anote suas descobertas no quadro a seguir, resumindo o significado dos conceitos. Voz ativa e voz passiva. Preste atenção, o que significa dizer que uma oração está na voz ativa ou na voz passiva? Então, preste atenção, antes de respondermos a essa questão, vamos relembrar o conceito de sujeito e de predicado que vai nos ajudar a entender essa construção aqui. Então, olha, o sujeito é o termo da oração com o qual o verbo concorda. Então, o verbo sempre vai concordar com o sujeito da oração. E também sujeito é o termo sobre o qual se afirma ou se nega alguma coisa. Então, eu estou falando algo do sujeito. E o predicado? É a informação sobre o sujeito. Então, é aquilo que eu estou falando do sujeito. Olha, falei já embaixo. É aquilo que se afirma ou se nega sobre o sujeito. Então, vamos analisar as orações que a gente viu lá na apostila. Então, na apostila a gente tem aqui a primeira oração. O rei Minos construiu o labirinto de Creta. Então, o que se afirma sobre o rei Minos?
que ele construiu o labirinto de Creta. Então, notem, construiu aqui, vocês podem ver que é o verbo, ele está no singular. Por quê? Porque o sujeito é o rei Minos, que também está no singular. Então, o verbo, que é a ação do rei Minos, notem que construiu, quem construiu? O rei Minos. Então, o rei Minos é o sujeito desta oração e o verbo está, então, concordando com o rei Minos. E este verbo indica uma ação do rei Minos. Ele que construiu, né, o labirinto. Então, eu digo que o rei Minos é um sujeito agente, porque ele faz a ação de construir. Vamos ver a próxima oração. O labirinto de Creta foi construído pelo rei Minos. O que se afirma sobre o labirinto de Creta? Que ele foi construído pelo rei Minos. Então, notem aqui também que o verbo já não é mais um verbo simples, e sim uma locução verbal, que é construída por dois verbos, tá? O verbo auxiliar, que é o foi, e o verbo principal, que é construído. O verbo principal está no particípio e o verbo auxiliar está no pretérito. Foi construído. Então, a locução verbal aqui, ela está concordando com o sujeito, que no caso é o labirinto de Creta. E notem uma coisa também importante, que o labirinto de Creta, ele é um sujeito da oração, mas não pratica a ação. Ele é afetado pela ação. Então, por isso, nós dizemos que ele é um sujeito paciente. Vocês conseguem entender o sentido da oração? Vocês conseguem perceber que o labirinto de Creta não está fazendo ação nenhuma. Ela está sendo, na verdade, afetada por essa ação. Então, o labirinto de Creta foi construído. Vocês conseguem perceber? É diferente da oração anterior, que o rei construiu o labirinto de Creta. Aqui, o labirinto foi construído pelo rei. Então, na oração anterior, a gente tinha um sujeito agente, um sujeito que age, que faz. Aqui, nós temos um sujeito paciente. Ele não faz nada, ele é passivo. Ele é afetado pela ação. Então, olha, as vozes verbais, então. A gente tem a voz ativa e a voz passiva. E por que é chamado de vozes verbais? Porque tem a ver com o verbo. Na voz ativa, o sujeito é quem pratica a ação do verbo. Então, aqui nós temos aqui, o rei Minos construiu o labirinto de Creta. E o verbo, ele é um verbo simples, porque é constituído de apenas uma palavra. Já na voz passiva, o sujeito é afetado pela ação do verbo. Olha aqui, o labirinto foi construído pelo rei Minos. E aqui nós temos, nesta construção, a gente tem uma locução verbal, que é formada por um verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar é o verbo ser ou estar. E por um verbo principal, que é o que mantém o sentido, né, da construção, né, o verbo construir. E o verbo principal, ele vai estar sempre conjugado no particípio. Então, agora, feitas aquelas considerações, vocês vão anotar o que vocês acharam mais
importante dizer sobre a voz ativa e a voz passiva. Tá? Vocês vão anotar as suas descobertas, resumindo o significado dos conceitos. Agora, na questão 4, na página 22, olha o que a gente vai ter que fazer. A oração em negrito, marcada no trecho a seguir, está na voz passiva. Então, olha, Minotauro foi morto pelo herói Teseu. Passe-a para a voz ativa, fazendo as demais adequações necessárias para manter a coesão do período, reescrevendo-o. O que ele quer que vocês façam aqui? Vocês vão ter que escrever de novo. E vão ter que modificar, passar essa oração aqui para a voz ativa. Então, notem, Minotauro foi morto pelo herói Teseu. Minotauro é o sujeito da oração, mas ele está sendo afetado pelo verbo. Ele não matou, ele foi morto. Quem que matou o Minotauro? O herói Teseu. Então, eu vou ter aqui que inverter a posição, né? Eu vou ter que colocar o herói Teseu e passar esse verbo que está na voz passiva para a voz ativa. Como eu faço isso? A voz passiva, eu sempre terei uma locução verbal. Essa é a estrutura da voz passiva. Ela é formada por dois verbos. O primeiro verbo, que é o foi, ele é que nós chamamos de auxiliar. Eu estou repetindo para que vocês possam entender bem. E ele está no pretérito perfeito. Foi. Agora, o verbo morrer aqui, ele está no particípio. Ele é o verbo principal. Então, a locução verbal, ela é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. Só que essa é a estrutura da voz passiva. Eu preciso passar para a voz ativa. A voz ativa, como a gente viu aqui, eu posso voltar aqui, ela é, a voz ativa, ela é constituída de apenas um verbo. E esse verbo indica a ação do sujeito. Então, quando eu falo o rei Minos construiu o labirinto de Creta, eu estou dizendo que o rei Minos praticou a ação. Por isso que eu estou chamando de voz ativa. Eu vou passar, então, o herói Teseu para frente, tá? Porque é ele que praticou a ação, foi ele que matou o Minotauro. E aí eu vou ter que passar o verbo principal, aí o verbo auxiliar, eu tiro ele. Eu elimino o verbo. Aí eu passo o verbo matar para o pretérito perfeito. Então, vai ficar o herói Teseu. Vocês passam o verbo matar para o pretérito perfeito. Por que pretérito perfeito? Porque o verbo auxiliar aqui, que está me indicando qual é o tempo que eu preciso colocar na voz ativa. E depois eu tenho que manter a coerência desse pequeno trecho aqui. Como que eu vou manter essa coerência? Eu preciso prestar atenção que essa palavrinha aqui, o que, eu não vou poder mais manter esse que. Senão vai ficar incoerente. Eu vou ter que colocar outra palavrinha aqui no lugar para manter a coerência desse trecho aqui. Por que eu tenho que tirar o que, professora? Porque o que é um pronome relativo. O pronome relativo, como nós já estudamos em aulas anteriores,
ele sempre se refere à palavra anterior. No caso aqui, Teseu. Quando eu mudar essa frase, quem vai ficar aqui? Quando eu inverter a posição, quem vai ficar aqui vai ser Minotauro e não mais Teseu. Então, esse que, ele tem que estar se referindo a Teseu e não Minotauro. Então, vai estar incoerente. Então, eu vou ter que tirar esse pronome relativo e colocar uma outra palavrinha para dar sequência à ação do Teseu. O que nós vimos até aqui, então? A gente fez uma breve revisão dos tempos verbais, vimos a diferença do pretérito perfeito e mais que perfeito do modo indicativo e também revisamos voz ativa e voz passiva. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, dê o seu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, vamos divulgar o conhecimento. Um forte abraço e até a próxima aula!